Alô, alunos do Vem Diploma, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que tá tudo aí? Todo mundo bem? Todo mundo com saúde? Firme na pegada aí? Bom, aqui é o professor Lauro, voltando mais uma vez para corrigir duas questões com vocês de geografia, história, atualidade, ciências humanas. Vamos lá, são duas questões da prova de 2019, a questão 39 e a questão 54. A questão 39, ela traz para a gente uma imagem, né, com a divisão entre norte e sul. Seria uma divisão socioeconômica, né? Até os anos 90, mais ou menos, o mundo, né, ele era dividido em primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Isso devido à Guerra Fria e à União Soviética ser socialista. Então o primeiro mundo era o mundo capitalista, os países capitalistas que eram desenvolvidos. O segundo mundo eram os países ligados à União Soviética, os países socialistas. E os países do terceiro mundo não significam necessariamente que são os mais subdesenvolvidos. Eles são sim mais pobres, são os países em desenvolvimento, mas que não se alinharam nem com a União Soviética, nem com o capitalismo dos Estados Unidos. Só que com a queda, né, da União Soviética em 91, mais ou menos, com o fim da Guerra Fria, a gente vai ter uma nova regionalização, uma nova divisão dos países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. Então, os países desenvolvidos são os países que estão ao norte. A maioria dos países que estão ao norte são os países desenvolvidos. E os países que estão ao sul são os países que estão em desenvolvimento. Uma coisa que vocês precisam se atentar é que essa divisão entre norte e sul, ela não diz respeito à linha do Equador, ela diz respeito à regionalização. Os países territorialmente, né, que têm semelhanças, seja na questão econômica, né, da riqueza, na questão do desenvolvimento da educação, da saúde, esses sim vão ser os critérios utilizados para nós dividirmos, né, o norte do sul. Tanto que a China, se você for usar como critério a linha do Equador, na regionalização socioeconômica, ela vai estar caracterizada como sul, porque apesar de ser rica, a China é uma nação que tem uma desigualdade social muito grande. Então ela é uma potência em desenvolvimento, certo? É um país que está em desenvolvimento, precisa ajustar seus níveis de educação, seus níveis de saúde, para virar um país, né, alinhado com a divisão norte. Já a Austrália, que está na parte sul da linha do Equador, nessa divisão socioeconômica entre norte e sul, ela vai se caracterizar como norte. Então a gente pode dizer que a linha, né, que divide socioeconomicamente o norte e o sul, ela não é uma linha reta, ela não está baseada na linha do Equador, ela está baseada nesses critérios de riqueza, de educação, de saúde e desigualdade, né? Então, ele traz esse mapa que vocês estão vendo aí na tela. Os países que estão acima ali são os países do norte, os países desenvolvidos, com grandes índices de desenvolvimento humano, com uma saúde muito boa, uma educação muito boa e uma economia muito boa. Ao sul estão, né, os países em branco ali, principalmente os países da África e o Brasil. O Brasil foi, até antes da pandemia, a 10ª economia do mundo. Agora nós caímos 2 posições, estamos em 12º. Nós somos ainda um país que tem uma economia forte, porém os índices de educação, de saúde, eles são muito precários. Então faz com que nós sejamos um país que esteja aqui alinhado na parte sul. Então, ó, o mapa apresenta uma divisão do mundo que prevaleceu durante boa parte do século XX e considerava o aspecto, letra A, socioeconômico, feito com base no nível de desenvolvimento dos países. Verdadeiro, galera. Essa questão 39, a alternativa correta é justamente a letra A. Essa divisão entre norte e sul leva em consideração os fatores socioeconômicos, como riqueza, né, a economia, os níveis de educação e os níveis de saúde de um país, né? Natural, considerando o aspecto físico que divide norte e sul? Não. Político-administrativo, mostrando a divisão em continentes? Tampouco. E demográfico, caracterizando a distribuição das populações ricas e pobres de cada país? Não, pessoal. Falou em divisão norte e divisão sul, vocês têm que levar em consideração os países desenvolvidos, que são os do norte, e os em desenvolvimento, que são os do sul. E não esqueça que a China, apesar de estar comparada, né, com a linha do Equador ao norte, vai ser um país que vai se situar na divisão sul. E a Austrália e Nova Zelândia, que estão ao sul da linha do Equador, vão se caracterizar dentro dessa divisão norte e sul como países do norte. Show? Então, questão 39, alternativa correta, letra A.
A questão 54, ela é bem interpretativa. Ela traz assim, Elixir do mundo moderno. Vai falar sobre o café, né, pessoal? O café que foi um produto aqui no Brasil, o primeiro produto brasileiro a fazer a gente ter um superávit na nossa balança comercial. Então, a partir do café, a gente conseguiu exportar mais e importar menos. Uma coisa que vocês precisam levar em consideração é que a gente, vendendo essa matéria-prima para fora, a gente vendia porque no período, né, que o café esteve no auge da nossa economia, lá fora não tinham as leis trabalhistas. Então as pessoas trabalhavam 16, 14 horas por dia, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Então, para as pessoas trabalharem numa jornada de trabalho tão longa, elas precisavam de algum estimulante. Então, o café era o produto, né, escolhido por esses países para deixar ali os trabalhadores acordados e trabalhando ao máximo. Só que esse texto ele vai trazer as várias formas como o café ele é consumido. Então ele fala, a fruta vermelha, que nasce da flor branca do pé de café, foi descoberta por volta do ano 525 no interior da Etiópia. Os etíopes se alimentavam da polpa doce. Então eles utilizavam, né, os etíopes primeiramente, utilizaram, né, para alimentação da polpa doce, por vezes macerada ou misturada em banha para a refeição. O café da Etiópia atravessou o Mar Vermelho e foi levado para a Península Arábica. Um detalhe, pessoal, na Europa, durante a Idade Média, o café vai ser associado como uma coisa do demônio, justamente por estar associado ao muçulmano, ao islâmico, onde era misturado como bebida após a torrefação. Impregnado na cultura do mundo islâmico, o café foi incluído até mesmo na legislação turca, segundo a qual as esposas podiam pedir divórcio caso os maridos não provessem a casa com uma cota de café. Porém, o uso excessivo do café, libertador de emoções, levou o governador de Meca a proibi-lo em casas públicas e mosteiros em 1511. Então o texto, né, que traz como título Elixir do Mundo Moderno, está falando das várias maneiras que você pode consumir o café. Os etíopes utilizavam, né, a polpa doce. Depois, durante, né, na Península Arábica, ele vai ser consumido para torrefação. Então, vocês estão vendo as etapas, as formas como esse produto foi consumido por várias culturas. Então, ele nos pergunta, a história do fruto mencionado o apresenta como uma iguaria considerada originalmente sagrada? Não, aqui no texto não diz que ela é originalmente sagrada. Apropriada por diferentes maneiras pelas sociedades? Exatamente, cada sociedade vai consumir o café de uma maneira, tá? Inclusive tem pessoas que gostam do café gelado. Então a questão 54 da prova de 2019, alternativa correta, letra B. Conhecida em vários países pelo seu valor medicinal? Não, ela vai ser utilizada como energético, mas na questão da Revolução Industrial de 1750. Valorizada internacionalmente por seu potencial econômico? Ela foi um potencial econômico aqui no Brasil, principalmente no Segundo Reinado e na República Velha. A República Velha que também foi conhecida como a República do Café com Leite. Inclusive São Paulo vai ser uma região do Brasil que vai ter muita riqueza por conta desse café. Então, questão 54, alternativa correta, letra B, pessoal. É isso aí, não deixa de curtir, não deixa de se inscrever, não deixa de viralizar, compartilhar com todo mundo. Grande beijo, grande abraço, tamo junto, valeu!